Fala, gente linda, bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um Jesus na Cidade. E aí, como é que você tem recebido esse conteúdo aí? Tem te abençoado? Quero saber a sua opinião, comenta aqui no chat, diga de que cidade você está assistindo. Mais uma vez eu quero pedir a sua ajuda para pautar o programa. Se você conhece algum projeto, alguma pessoa que desenvolve um trabalho que tem sido a expressão do amor de Deus na cidade, no bairro, na rua, onde esse trabalho está sendo realizado, eu quero contar essa história aqui. Então me mande aqui a indicação, me mande aqui o contato dessa pessoa. Se é você essa pessoa, se manifeste, porque eu quero fazer conhecido aqui o trabalho que você está realizando e dessa forma fortalecer, aumentar o exército de pessoas que estão sendo a expressão do amor de Deus, que estão sendo Jesus na cidade e que, portanto, estão imitando a Cristo, levando uma cultura de paz, levando uma cultura de misericórdia, levando uma cultura do reino de Deus. E eu sempre gosto de trazer o paradigma que Paulo estabelece lá na Carta aos Romanos, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso agora. Se inscreva no canal, ative as notificações. Quero lembrar também que você pode acompanhar esse conteúdo pelo Spotify, só buscar lá por Jesus na Cidade. Nós estamos também no Instagram, jesusnacidade.oficial. Estamos no TikTok, Jesus na Cidade. Então não tem como escapar. Estamos em todas as mídias e queremos alcançar a você, e também eu já te peço ajuda. Divulga esse conteúdo para os seus amigos, divulga esse conteúdo, de repente tem um amigo na igreja, alguma pessoa que você conheça que esteja já desenvolvendo um trabalho ou que esteja buscando ideias. Tem tantas entrevistas, já são 52 entrevistas aqui dos projetos mais variados possíveis e que com certeza vai trazer um repertório muito rico para quem está preocupado, para quem está imbuído, engajado nesse desafio de levar o amor de Deus à vida das pessoas que de alguma forma estão passando por alguma situação de vulnerabilidade. E como não é diferente, nessa semana estarei conversando aqui nesse episódio. Vamos conversar com alguém que está exatamente nessa missão. Estou falando aqui do pastor Paulo César. Ele é presidente da Missão Sena, um trabalho relevantíssimo aqui na cidade de São Paulo, localizado ali na Estação da Luz, e, portanto, muito ao lado da cena de uso ali, da Cracolândia, da maior cena de uso de drogas da cidade de São Paulo. Ele é casado com a Adriana, ele é pai do Lucas, é pai da Vitória também, e tem realizado um trabalho à frente da Missão Sena realmente digno de nota. Paulinho, a partir de agora não vou te chamar mais de Paulo César, vou te chamar de Paulinho, você me chama de Dani, de Daniel, tá tudo certo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela generosidade de topar bater esse papo aqui, e eu peço que você dê uma saudação inicial para quem está nos acompanhando aqui nesse bate-papo. Fala, pastor, para mim é um privilégio poder compartilhar, né, algumas experiências, algumas questões que a gente tem vivido aqui no centro de São Paulo, né, sobre ajudar as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de compartilhar um pouquinho sobre a minha história, sobre o que a gente tem feito como Sena aqui no centro de São Paulo, né, eu vejo como uma oportunidade dada por Deus, né, para abençoar a vida dessas pessoas. Então, eu tenho certeza que esse conteúdo, né, Jesus na Cidade, vai abençoar aí a vida de muitas pessoas. Amém, amém, eu creio, não tenho dúvida disso. E antes de entrar propriamente no trabalho que você tem realizado à frente da Missão Sena, eu quero que você fale um pouquinho de você.
como é a sua trajetória. Eu já falei que você é casado, pai de 2 filhos, mas como foi o seu encontro, sua entrega a Cristo e qual é a sua trajetória? Eu peço que você conte de forma resumida aqui para a gente entrar no papo da Missão Sena, mas qual foi a sua trajetória até antes de chegar à coordenação, à presidência da Missão Sena? Pastor, eu sou de uma cidade bem pequena do interior de São Paulo, né, uma cidade aí com menos de 10 mil habitantes, uma cidade chamada Poloni, e eu sou nascido e criado, né, no interior de São Paulo, e eu me converti aqui. Eu costumo falar que, né, eu vim por amor, né, eu tive um contato com Jesus, né, Jesus alcançou o meu coração de uma forma tão especial, de uma forma tão amorosa, e a partir daí eu tive o desejo, né, de transmitir esse amor de Jesus, né, para as pessoas que estavam ao meu redor, para as pessoas que estavam da minha vizinhança, né, para os meus amigos, né, o amor de Deus, né, encontrou tanto o meu coração, né, que esse amor foi tão forte ao ponto de compartilhar com outras pessoas. Né, sempre trabalhei, sempre vivi no interior de São Paulo, e depois da minha conversão, né, a questão da vocação, a questão de missões, né, foi muito rápido, né, eu me lembro que, né, chegou um convite, né, de uma escola de missões, né, na época a escola ela era em Votorantim, né, período integral, então eu fiquei, né, nessa escola, né, por volta aí de 1 ano e meio, né, como eu falei, esse curso ele tinha como ideia missões urbanas e transcultural, e eu me lembro que, né, eu fui fazer um prático em São Paulo, e em São Paulo eu comecei a participar de alguns projetos para as pessoas que estavam em vulnerabilidade social. Na época tive a oportunidade de trabalhar com crianças em vulnerabilidade social, isso em 2005, né, na época a gente tinha muitas crianças, né, usando cola, usando thinner debaixo do Vale do Angabaú, e a gente saía com uma bolsa, né, de costa, e a gente tirava um período para fazer atividade com essas crianças. E nesse período era bem legal que elas deixavam de utilizar tanto a cola, né, e quanto o thinner também. Então era um momento bem legal, assim, de fazer essas crianças se sentirem crianças novamente, mesmo estando debaixo do Vale do Angabaú ou perambulando, né, pelas ruas de São Paulo. Nesse período também tive a oportunidade de fazer alguns evangelismo em alguns prédios de prostituição, né, tomado ali no centro de São Paulo, né, inclusive a gente tem 2 prédios, né, que estão fechados, né, o pessoal fechou por conta da prostituição. Então isso em 2005, né, eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho evangelístico, né, com as garotas de programa. Também eu me lembro que a gente saía à noite para pegar nome para oração, né, dos travestis, e durante a semana a gente ia fazer um discipulado na casa dessas pessoas, ler a Bíblia, compartilhar de um bom café, né, a gente já teve um momento, né, dessas pessoas convidarem, né, tanto eu quanto minha esposa, para almoçar na casa deles. Então, assim, eu vi como um momento muito importante, um momento muito especial para minha vida. E algo bem legal que aconteceu é que nesse período de estágio, né, eu tive a oportunidade de fazer trabalhos debaixo dos viadutos, né? Antigamente a gente tinha uma população, né, em situação de rua muito grande, vivendo debaixo de algumas marquises, viaduto, e também a gente fez um trabalho evangelístico ali na região central de São Paulo, região conhecido, né, como Cracolândia. Então foi um pouquinho, né, da minha vocação, né, um pouquinho, né, do meu chamado. Eu costumo falar que, né, nenhum anjo desceu do céu, né, falando, né, o lugar que era para mim atuar, né, não mostrou, né, nenhuma cidade. Eu fui movido mesmo pelo amor, pela compaixão, né, vendo essas pessoas que estavam em situação de rua, à margem da sociedade, pessoas que até hoje são excluídos, né, nesse ambiente, nessa esfera social. Então eu decidi caminhar nessa direção. E o legal, pastor, é que depois desse estágio eu tive o privilégio e a oportunidade de conhecer a minha esposa, né? E aí a Adriana, ela é do Tocantins. Uau. E nosso casamento foi muito rápido, né? Porque eu morando aqui em São Paulo, ela morando em Tocantins, tanto eu quanto ela, a gente sempre teve essa convicção de qual era o propósito de Deus, tanto para ela quanto para mim.
E aí a gente decidiu se casar e caminhar nessa direção em ajudar essas pessoas que estavam, né, à margem, né, da sociedade. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Você falou sobre a questão do chamado, da identificação, que não desceu um anjo, que Deus não falou, mas Deus, na maioria das vezes, ele se revela e fala conosco na caminhada. As coisas vão acontecendo, né, nas evidências, nas portas que vão se abrindo, nas oportunidades, nos convites, nos encontros, nas interações, e glória a Deus que isso aconteceu de você, contigo, dessa forma tão debaixo da direção dele mesmo, e os frutos comprovam que de fato Deus está nisso e que ele está direcionando a sua vida. Mas eu queria então agora te perguntar como é que você chega na Missão Sena e na presidência desse trabalho que tão longevo, mais de 30 anos já no centro da cidade de São Paulo. Eu queria que você explicasse também. A Sena é um acróstico, né? O que significa esse nome, e falasse também um pouquinho da história da entidade, da história dessa missão que é tão relevante e importante e que está localizada aqui no centro da cidade de São Paulo. Pastor, antes de chegar na Missão Sena, como eu falei, a gente ficou 2 anos morando em Tocantins, tanto eu e minha esposa, como fase de adaptação do casamento, né, antes de vir para o ministério. Então, mesmo a gente tendo a convicção, né, do aliás, que a gente... já são 17 anos de casado, né? Isso, 17 anos. Coisa linda. E vocês 19. Exatamente. E aí eu me lembro que quando a gente estava na melhor fase da nossa vida, assim, a gente estava ganhando dinheiro, né? Tanto eu e minha esposa, a gente já foi empreendedores em Tocantins, né? Eu tive uma padaria, né? Então a gente estava no melhor momento da nossa vida, tanto como família, né? Financeiramente, morando perto da família da Adriana. E aí foi nesse momento assim que Deus ele nos chamou para o ministério. O legal é que Deus nos chamou para o ministério quando as coisas estavam tudo muito bom, né? Tava tudo muito boa. As coisas estavam acontecendo do jeito que a gente tinha organizado e do jeito que a gente tinha planejado, né? Então, quando tudo estava organizado, né? Eu costumo falar que Deus decidiu desorganizar toda a nossa vida, né? E quando eu vou falar em escola de missões, eu costumo falar que o que sustenta um missionário no campo não é emoção. O que sustenta um missionário na obra missionária, né, é a convicção que ele tem daquilo que Deus tem colocado no coração, né? Porque aí a gente veio para Piracicaba em 2009, né? A gente veio já para trabalhar nesse processo de casa-família, né? A ideia era a gente reinserir essas pessoas na sociedade, pessoas que estavam na rua, pessoas que estavam na Cracolândia, pessoas que precisavam de ajuda. Para você ter ideia, pastor, na época eu morava em Piracicaba, e na nossa casa a gente tinha pessoas que já tinham saído da Cracolândia, pessoas que tinham saído do crime, pessoas que tinham saído da cadeia, né? Eu já tive também pessoas na minha casa que teve problema, né, com prostituição, que agora está mudando com Jesus, pessoas que tinham saído do homossexualismo. Então a nossa casa era mista, né? E foi bem legal. 2 anos de casado apenas, e vocês já estavam recebendo em casa essa turminha aí a qual você trouxe o relato do perfil, que é lindo mesmo. E só para também, já que eu já te interrompi, né, você falou sobre o que sustenta o missionário, né, no campo, não é emoção, mas a convicção, né, do chamado ou a vocação. Eu quero aproveitar aqui e fazer um merchan, claro que você ia fazer depois também, mas você tem um livro que fala sobre isso, que eu ainda não li, vou fazer isso essa semana e vou te dar o feedback, e que fala exatamente sobre isso, né, sobre vocação, sobre chamado. Então depois faz o merchan aí, fala, né, divulga para as pessoas como elas podem adquirir o seu livro. Beleza, pastor. E inclusive, eu costumo falar que é a convicção que mantém o missionário no campo, porque eu lembro que quando a gente veio para cá, a gente abriu mão de tudo, né? Literalmente de tudo, do conforto da nossa casa, de tudo para servir a Deus. E eu me lembro que com 4 meses a igreja deixou de nos sustentar. A igreja deixou de mandar o recurso financeiro, né, para nossa família. E eu me lembro que quando a igreja deixa de fazer isso, eu vou até a minha esposa, né, para a gente orar, e a gente tirou um tempo para a gente conversar também,
sobre o que a gente ia fazer, se a gente ia voltar a trabalhar, porque eu sempre fiz isso desde pequeno, né? Como eu te falei, eu sou de Polônia, então eu sempre trabalhei desde pequeno, né? Eu nunca tive problema com o trabalho. E aí, assim, como homem, o meu desejo foi, vou voltar a trabalhar. E eu lembro que quando eu converso com a Adriana, ela fala para mim assim, amor, é o seguinte, você tem convicção do nosso chamado, da nossa vocação? Eu falei, eu tenho. Ela falou, nossa, eu também tenho. Isso é muito forte no nosso coração. E ela falou uma coisa que me chamou atenção, pastor, até hoje. Ela falou, olha, a gente tendo recurso financeiro ou não, né, a gente vai continuar no ministério. E aí, naquela noite, a gente foi orar, a gente foi ler uma palavra e Deus, ele nos deu uma história bíblica muito importante que foi combustível para a gente continuar naquele momento. Né? É a passagem da onde Jesus, ele chama Pedro para deixar de ser pescador de peixe, né, e ser pescador de homens. A gente conhece toda essa história, a gente conhece toda a biografia de Pedro. E Pedro, imediatamente, ele faz isso. Ele deixa tudo, né, ele deixa a sua vida, a sua ocupação, o seu recurso financeiro para seguir o mestre, né, para seguir em direção a um propósito. Mas se a gente olhar toda a biografia e toda a trajetória, né, desse homem, né, que foi usado por Deus, né, quando Jesus morre, o que ele faz? Ele volta a pescar. Ele volta a fazer aquilo que ele tinha deixado de fazer um dia. E aí, nessa história, Jesus ele tem que aparecer de novo para Pedro da mesma forma, falando, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, assim, volta a fazer aquilo que um dia eu chamei você para fazer. Né? Então, assim, esse texto foi muito forte no nosso coração, porque a gente sempre teve a convicção do que a gente tinha que fazer como família. E independente de tendo recurso ou não, né, a gente decidiu, né, permanecer. A gente sempre decidiu, né, caminhar nessa direção do propósito de Deus. E aí eu me lembro, pastor, que a gente morou 6 anos em Piracicaba e, assim, nunca faltou nada para minha família. Deus, ele sempre proveu aquilo que a gente precisava. Né? O que Deus ele falou que não faltaria para nós, ele nunca deixou de faltar, que era bebida, mantimento e roupa. Né? Deus ele levantou pessoas, Deus levantou igrejas, Deus levantou amigos, né, para prover aquilo que a gente precisava. E aí a gente morou 6 anos e meio em Piracicaba. Depois a gente veio morar bem na região da Cracolândia, né? Eu sei que o senhor é pastor, não sei se é senhor você, né? Mas por você, pode ser você. Então, Dani, eu lembro, você acompanha muito essa questão da dependência química, usuário de droga, Cracolândia, mas eu mudei em São Paulo para 2014 e 2015. Eu lembro que os usuários de droga, eles estavam na Júlio Prestes. Sim. E aí teve um confronto, porque onde eles estavam ia ser feito uma praça, e eles migraram para a rua da nossa casa. Era antigo, a rua ali era Largo Coração de Jesus. Exato. Na época eu morava em cima, trabalhava em outro projeto, trabalhava em cima do Bom Prato. Lembra? Sim, sim. Qual que era? Em Filadélfia que você trabalhava, não? Isso, perfeito. Trabalhei na Filadélfia quase 2 anos. Perfeito. E lá era bem legal, que assim, a gente abria a porta da nossa casa, de novo, para o pessoal tomar café, almoçar, jantar, né? Então, assim, a gente tinha um vínculo e um contato, né? Inclusive, a gente tem até hoje, né? Muito forte com as pessoas que estão na rua. Sim. Porque o pessoal sabe, né? O porquê que a gente está ali na região central de São Paulo. O pessoal sabe o porquê que a gente está na Cracolândia, né? Eu me lembro muito bem que a minha esposa, ela começou a fazer um curso de auxiliar, de técnico de enfermagem. A gente saía com uma maletinha de primeiros socorros e a gente fazia curativo, né, nessas pessoas que estavam na rua, que tinha, de alguma forma, se machucado e precisava, né, de algum cuidado nessa área, né? Então, foi um tempo... Vou interromper o Paulinho aqui mais uma vez. Quanta gente necessita desse auxílio. A gente vê, ele continua fazendo isso. Tem um pastorzão amigo nosso, né, o Aranilton Babão, que já passou por aqui, também pega a sua caixinha de primeiros socorros ali e todos, pelo menos 2, 3 vezes por semana, está ali fazendo curativo nos pés das pessoas que muitas vezes andam descalços por tempo e, né, se machucam, criam feridas. E que diferença isso faz, né, na vida dessa turma que está numa condição ali completa do ponto de vista da higiene,
completamente vulnerável, e ter ali, né, o seu machucado devidamente limpo, coberto, isso faz com que ele não se infeccione, com que a situação que já é ruim não piore, né? Que é incrível. Isso parece que é um trabalho que não tem relevância nenhuma, mas como é importante a realização desse trabalho. Com certeza, pastor. E aí, assim, eu sempre tive, desde a época de Piracicaba, a gente sempre teve parceria, né, com a Missão Sena, né? Inclusive, a casa que a gente morava, né, do projeto, né, ela foi desapropriada porque a Porto Seguro ela está comprando alguns imóveis no centro de São Paulo. Sim. E eu lembro que quando eu fui conversar com o pessoal da Missão Sena, né, na época era o João, né, o presidente, né, ele falou, olha, Paulinho, a Missão Sena sempre quis ter você e a Adriana, né, na Sena, porque, pastor, eu conheço a Sena desde 2005, então, assim, já há um tempão que eu conheço a Missão Sena, conheço todos os missionários, né, que já passaram na organização, inclusive alguns, né, tiravam folga na minha casa em Piracicaba, então eu sempre tive um contato e um vínculo com a Missão Sena. Então, em 2014 para 2015, né, foi quando eu recebi o convite, né, para trabalhar na Missão Sena. A princípio, né, eu vim para trabalhar específico com a população em situação de rua, né, com evangelismo na Cracolândia, e também para morar na casa de reinserção social, né, já que a gente já trabalhava nesse processo, né, há muitos anos, né? Então, a princípio eu vim só para ser um missionário, né, ajudando as pessoas que estavam na rua e precisavam de um auxílio para voltar para a sociedade. Então, aí falando um pouquinho agora, né, da Sena, né, a Sena ela começou, pastor, e há 37 anos atrás, né, com o culto de uma borracharia, né, com o pastor Nivaldo Nassif e com os irmãos Batista da Vila Prudente, né? Existia uma borracharia, hoje onde é a Fatec, ali tinha vários cortiços, e eles começaram a fazer um culto ali com o nome Noite de Paz. E as pessoas que participaram desse culto foram garotas de programa, travesti, moradores em situação de rua, né? Algumas pessoas que tinham envolvimento com o tráfico. Então a Sena, né, nasceu um pouco nesse cenário ali, né? E bem ali na rua Aurora, né? Hoje, né, a Sena ela tem outras atividades, né? Então, hoje nós trabalhamos com 4 pilares de atuação, né? Trabalhamos com prevenção, resgate, restauração e reinserção social, né? Na parte da prevenção, na região da Cracolândia, nós temos uma creche para 27 crianças que estão em vulnerabilidade social. Essas crianças ficam conosco período integral, das 8 da manhã até as 16 horas da tarde, né? Até as 4 Trabalho da lindo, tarde. viu, gente? Trabalho lindo, 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 um espaço muito adequado, a localização realmente, né, com vistas a quem é o público-alvo, tá ali no olho do furacão, literalmente, e muito, muito gratificante, chega a ser emocionante conhecer o espaço e o trabalho que é realizado ali com aquelas crianças, e com certeza é um fator de prevenção importantíssimo para essas crianças que fazem parte do projeto. Minha única ressalva é que é uma pena que não é para 270 crianças, é para 27 apenas, que esse trabalho seja expandido em nome de Jesus. Então, pastor, esse é o nosso sonho, né? Hoje a gente tem 27, a gente, é o que a gente consegue atender. Sim. Por conta que hoje a gente tem uma equipe bem reduzida na creche, né? E vale pontuar aqui que todas as professoras, auxiliares de classe, todos os funcionários que trabalham na creche são todos remunerados, né? Mas assim, a gente tem trabalhado e a gente tem sonhado, né, para aumentar esse número. Então a gente tem capacidade ali para ter 40. Então eu quero chegar na capacidade máxima, né, de expansão, porque a gente tem uma lista grande de espera, e depois, quem sabe, comprar um imóvel do lado e também fazer uma escola ali com princípios cristãos, né? Então, amém. Esse é o nosso sonho ali para a creche, né? Hoje, quem coordena essa etapa é a minha esposa, né? Ela que é a coordenadora da creche Esperança Nova Aurora. Então, esse é o primeiro pilar de atuação. Mas nós também temos uma escolinha de futebol,
né, que funciona de segunda, quarta e sexta, onde atendemos 60 meninos, jovens e adolescentes que estão na região central de São Paulo, região conhecida como Cracolândia. Hoje, tanto crianças, jovens e adolescentes, a gente tem atendido aí numa faixa etária de quase 100, né, garotos, né, 100 crianças, jovens e adolescentes. Eu costumo falar, pastor, que para população em situação de rua, a gente precisa fazer uma boa intervenção. Inclusive, eu sei que também que essa pauta de população, você tem um know-how muito grande, né? E a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? Um trabalho bem completo, né? Para a população em situação de rua sair mesmo dessa vulnerabilidade social. Mas, assim, para as crianças, a gente precisa fazer um trabalho de prevenção para que elas não cheguem à situação de rua, para que elas não seja consumida e aliciada pelo tráfico, né? Para que ela não se torne ali futuramente uma garota de programa, né? Um travesti. Então, assim, a gente tem trabalhado tanto com a creche quanto com o futebol, né? Nessa etapa de prevenção, né? Para que essas crianças sejam poupadas desse sofrimento, né? Que a gente vê na região central de São Paulo. A creche atende crianças de qual idade? De 3 a 5 e 11 meses. 3 a 5 e 11 meses, quando elas vão para o ensino fundamental. E o projeto de esporte? É de 10 a 18. Já Bacana. É um espaço maior já. Bacana. O projeto de esporte é na quadra de vocês ou é em outro espaço externo? Isso, é na nossa própria quadra, ali na sede, né? Na Casa Amarela, como o pessoal conhece. Exato. E é uma quadra realmente que tem um tamanho super adequado, muito bacana, muito bem equipado e é muito próprio ali, né, para a realização do projeto. Muito bom. Sim. E aí, pastor, assim, a gente tem outras áreas de atuação, né? Então, toda segunda-feira a gente tem um ateliê para essas mulheres que estão em alguns pontos de prostituição no centro de São Paulo. A gente usa a costura, né, como uma ferramenta delas saírem da prostituição. Então, tudo que é feito é por elas, né? Quando a gente sai para vender nas igrejas, toda a renda é revertida para elas como uma forma delas saírem, né, da prostituição, né? Na quinta-feira também nós temos um trabalho, né, com os travestis. Então a gente tem uma equipe de missionário, né, que vai visitar esses travestis da onde eles estão morando, aqui nas ocupação, nas invasão aqui do centro de São Paulo, e é feito um trabalho muito legal, né, de discipulado, né? Então a gente tem a oportunidade de falar de Jesus, compartilhar sobre a palavra de Deus, mas também a gente tem a oportunidade de ajudar, né, essas pessoas que têm, né, esse problema de ou os trans, né, que a gente chama aqui na cena, né, com a parte social também, né? Então a gente ajuda com cesta básica, quando eles vão internado, né? Então a cena virou referência, os missionários vão visitar eles no hospital, né? Então tem esse trabalho na parte do resgate. E aí também a gente tem, né, o trabalho bem completo, que aí a gente pode conversar um pouco sobre a população em situação de rua. Então hoje a gente vai 2 vezes para o centro de São Paulo, para a rua, para o fluxo. Então, quando eu falo fluxo, pastor, a gente entra mesmo dentro da Cracolândia, onde estão os usuários de droga. Então, a gente tem contato, a gente tem vínculo, a gente ora por essas pessoas, né? A gente leva água para o pessoal que está na rua, né? Esse dia fez muito calor em São Paulo, e para você ter ideia, eu saí com uma equipe e rapidinho a gente deu 80 litros de água para o pessoal que estava ali usando o crack. Sabe que você está falando aí da hidratação dessa turma. Eu tive o privilégio de poder contribuir com isso, e ainda, né, nesses últimos meses, nós recebemos uma grande doação de água que teria sido destinado lá para o Rio Grande do Sul, e que já não fazia mais sentido ir para lá, dos Correios, e um amigo querido que tem um estacionamento na esquina da Rio Branco com a Gusmões, que é onde, né, a população migra no período da manhã ali, quando faz a limpeza, né, tal, do fluxo. Ele é um pastor Rossano, um queridaço, apesar de todo o transtorno, de todo o prejuízo que essa situação trouxe
o estabelecimento dele, ele tem um olhar de cuidado, de carinho com essa população, e ele tem distribuído água ali, e isso, né, nesse tempo seco, nesse calorão que estava fazendo, Perfeito. fez toda a diferença na vida dessa turminha. Então, e aí a gente faz essas incursões na segunda tarde e na sexta-noite. De sexta-noite, a gente está tendo também algumas igrejas, né, que trazem algumas equipes e fazem essa incursão também até a Cracolândia, né? Então é o momento de tocar um louvor, compartilhar uma palavra, ter relacionamento e incentivar essas pessoas, né, a saírem da rua. Então, tanto o contato que a gente tem na parte externa com a população em situação de rua, quanto na parte interna, porque toda terça-feira, pastor, a gente dá um café da manhã para a população em situação de rua. E tem sido legal que a gente tem colocado mesas, tem colocado cadeiras, então os missionários, a equipe, os voluntários têm sentado com o pessoal que está usando o crack, e nesse período, né, eles estão mais lúcidos. Então é um momento bem legal, onde a gente consegue, né, incentivar esses meninos, né, a saírem da rua. Hoje a gente está atendendo aí toda terça-feira, né, cerca de 80, né, moradores em situação de rua, bem aqui da região, né, da Cracolândia. E aí as pessoas que querem sair da rua, eles passam por uma triagem. Hoje a gente tem uma assistente social na Missão Sena, então eles fazem alguns exames, que é HIV, sífilis, hepatite, tuberculose, né, depois que eles estão com todos esses exames prontos, aí eles são encaminhados para a nossa comunidade terapêutica. Lá eles passam por um processo de 9 meses, né, de desintoxicação e contato com a palavra de Deus. Lá tem Cerebrando a Recuperação, tem devocional, lá tem laborterapia, né? A gente tem um processo, né, muito legal lá na recuperação. E o interessante, pastor, é que ao longo dos anos, né, a Sena, né, entendeu essa necessidade, porque às vezes a gente ia para a rua, o pessoal queria sair da rua, queria ir para a recuperação, né, passava por esses 9 meses, mas depois existia uma necessidade, porque algumas pessoas não tinham família. Outras pessoas tinham família, mas não dava para voltar para o seu ambiente familiar. Então aí a Sena hoje, ela tem uma casa, né, que fica em Hermelino Matarazzo, né, e a nossa proposta ali, né, é ser família para quem não tem família. Né, a gente costuma falar que a gente quer compartilhar, né, a nossa vida ou a nossa família, né, com essas pessoas que precisam de suporte para ser reinserido na sociedade. E aí a nossa proposta nessa etapa, Dan, primeiro como eu falei, é fazer com que eles entendam a importância de viver em família. Então, eu e minha esposa, a gente tem ali todo um ambiente familiar para receber essa galera que precisa de um suporte para voltar para o convívio social. Então, de manhã a gente faz um devocional, né? A gente participa, né, de um café juntos, né? Depois a gente almoça juntos. A gente tem muitas dessas pessoas que estão nesse processo que nos ajudam na Missão Sena, né? Então a gente quer mostrar para eles, né, que o ambiente familiar é um ambiente que transforma a vida das pessoas, né? Quando a igreja trata as pessoas como família, né, é natural, as pessoas elas retornam. Então a gente entendeu essa importância também do processo de recuperação. Quando você cria todo um ambiente familiar, né, a gente entende que esse ambiente ele pode proporcionar cura, ele pode proporcionar restauração, ele pode proporcionar, né, recuperação para essas pessoas que um dia estavam na rua, jogada na sarjeta, né, comendo do lixo, porque as pessoas se sentem amadas, as pessoas se sentem parte de uma família. E como eu disse, pastor, a gente já teve pessoas na nossa casa que não teve família, né? A gente também teve pessoas na nossa casa que teve família, mas não dava voltar mais para o ambiente familiar, por conta do vínculo que foi quebrado por conta da drogadição. Então essa é a primeira proposta, né? Fazer com que o cara entenda a importância de viver em família. Segundo, eles voltam para o estudo. Depois, né, a gente tem a ideia de empregabilidade. Então a gente tem parceria com igrejas e empresas, amigos que facilitam o retorno desse menino, né, ao mercado de trabalho. Então quando você tem uma parceria com a igreja, quando você tem uma parceria com a igreja,
né, você estava comentando muito aí, né, pastor, sobre o Rossano também, né, que Sim, ali, diante do caos do centro de São Paulo, ele ainda faz uma boa ação, né? Então, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, quando a gente tem a igreja, quando a gente tem projeto social, quando a gente tem ONG, quando a gente tem igrejas, empresas, enfim, né, que trabalha, né, por um propósito, né, existe uma facilidade maior, né, dessas pessoas se manterem livre e longe da rua, né, porque essas pessoas, quanto mais suporte elas têm, né, menos vai ser a chance delas terem, né, uma recaída. caindo. E hoje, graças a Deus, a gente tem parceria, né, com algumas pessoas que facilitam o retorno desse menino para o mercado de trabalho, né? Nosso sonho é que eles saiam de lá com uma formação e com uma qualificação. Agora, recentemente, eu fiz uma parceria com a Anhanguera, então eles vão fornecer algumas bolsas de estudo para esses meninos que estão no processo de reinserção social. Então, assim, isso alegra muito o nosso coração como missão, como instituição, porque alguém que estava na rua, alguém que estava nas calçadas, alguém que estava, né, talvez ali comendo do lixo, vai ter a oportunidade de se ingressar, né, numa faculdade hoje, né? Então, isso alegra o nosso coração como instituição. E aí, assim, para fechar com chave de ouro, né, quando esse cara tem família, né, a gente estreita o laço, né, e a gente tenta fazer o retorno desse menino, né, para a família de origem. Então, é um pouco do que a Sena tem feito aí nesses 37 anos aqui na região central de São Paulo. É muito lindo ver você, e muitas vezes eu me vejo nesse lugar, né, falando do público que nós atendemos e os tratando literalmente como meninos, né? Eu tô rindo aqui porque, na média, são pessoas que são mais velhas que o Paulo. Isso. Mas que estão, né, nesse lugar do cuidado, nesse lugar da necessidade do afeto, da necessidade da criação de vínculo, e, portanto, carinhosamente, a gente acaba os tratando como meninos. Eu tenho mania de chamar todo mundo de neguinho, e aí não é uma questão de cor da pele, de nada, todo mundo vira neguinho para mim, né? Então, é muito lindo. Eu quero trazer um testemunho aqui, para você que está nos assistindo, sobre uma ação que o Paulo fez menção, que é essa incursão de sexta-feira à noite com a participação de igrejas ou de outras missões para-eclesiásticas ali, junto com eles. Gente, a primeira vez que eu fiz essa ação, sei lá, acho que faz uns 15 anos aproximadamente, eu fui com a minha igreja lá, nós levamos um grupo de jovens, na ocasião, confeccionamos, e é o que é muito bacana, é que eles realmente promovem uma experiência completa. Então, essa equipe vai participar da confecção dos lanches, vai fazer toda tem toda uma preparação também para poder fazer as abordagens ali, e isso é uma experiência muito enriquecedora. Então, eu queria te estimular, se você é de uma igreja aqui na cidade de São Paulo e quer ter uma experiência de interação com esse público, eu recomendo muito que você faça isso com a Missão Sena, porque você vai estar com alguém que, de fato, conhece o território, conhece o trabalho com esse público, faz com muita responsabilidade, tem vínculo já com essa população, então ao chegar junto com eles ali é completamente diferente de você chegar sozinho, e é claro que continua sendo um ambiente hostil, um ambiente, né, potencialmente perigoso, mas quando você está com alguém que já tem vínculo com a população, é muito diferente. Eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida ter essa experiência de incursão ali na Cracolândia, junto com a turma da Missão Sena. Mas, Paulo, você falou mais de uma vez aqui sobre essas interações com o público, e eu queria chamar a atenção aqui para um público específico, que vocês fazem visita na casa deles, que você fez menção aqui ao público trans, aos travestis. Como é que é isso? E você falou isso mais de uma vez. Há uma aceitação a essa visita de uma forma tranquila, de uma forma espontânea? Conta um pouquinho para quem está nos assistindo como é que é feita a primeira abordagem até chegar nessa construção de ele literalmente te receber em casa. O legal, pastor, é que assim, eu vejo hoje que esse trabalho da Missão Sena,
né? É um trabalho que alcança as pessoas que talvez não entraria num culto nosso convencional, né? Não entraria, talvez, em um culto de domingo à noite nas nossas comunidades locais. Então, como que a gente desenvolve esse trabalho, né, com os trans? À noite a gente sai para a rua da Cracolândia, ali no centro de São Paulo. A gente sai com um bloquinho e com uma caneta, né, pedindo nome para oração, né? Então a gente sai para pegar pedido de oração, para orar por essas pessoas enquanto elas trabalham, né, nas ruas. E aí, assim, entre esse contato, entre esse relacionamento, né, a gente acaba pegando, né, número de telefone, WhatsApp, né, a gente também pega endereço dessas pessoas, né, para uma visita, né, durante a semana. Aí a gente tem uma equipe, né, que cuida, né, de fazer essas visitas na casa, né, dos trans, né, e isso é feito toda a quinta-feira. Então, toda quinta-feira à tarde, né, a Lúcia hoje, que é a missionária responsável por esse trabalho, né, com uma equipe de voluntariados, vão até a casa, né, desses travesti, desses trans, né, e a proposta lá é realmente ler a palavra de Deus, a proposta é ler fazer um discipulado, a proposta é levar um café, né, comer um bolo, né, é manter a amizade, é manter o vínculo, né, porque eu costumo falar que hoje o trabalho da Missão Sena, né, vai muito além, né, de um evento. Então, todo o nosso trabalho é pautado, né, no relacionamento, né, e com esse público não é diferente, né, então, assim, eles chegam ao ponto, né, de quando acontece qualquer imprevisto ou quando eles estão, né, desprovidos, né, às vezes de um alimento, ou alguns, né, acabou tendo que ir para o hospital, né, eles vêm até a Missão Sena, né, para pedir uma ajuda, né, então esse vínculo, esse contato, né, é muito legal, porque você consegue, né, a gente consegue, como missão, né, falar de Jesus não só de uma forma teórica, como eu falei, né, a gente lê a Bíblia, conversa, ora, bate um papo com eles, mas também há uma, né, ajuda de uma forma prática, né, porque alguns, né, durante os anos, né, por conta da vida que leva, né, acaba contraindo, né, HIV, alguns foros positivos, e aí chega no período que eles são internados. E muitos não têm famílias. A maioria dessas pessoas que estão nessa vida, os seus familiares são tudo do Nordeste. Então a cena, né, é como se fosse um oásis em meio ao caos para essas pessoas que estão na prostituição. Então tem sido um trabalho muito legal, né, as portas estão abertas e existe visita toda quinta-feira com os missionários. E também, se alguém que está nos assistindo aqui se interessar por conhecer esse trabalho, por participar junto com vocês, pode? Pode, com certeza, né? A gente tem hoje, né, um processo para a pessoa ser voluntário, né? Então, não só com os trans, mas se as pessoas quiserem se voluntariar na creche, quiserem se voluntariar com as garotas de programa, né, quiserem se voluntariar, né, no trabalho lá na recuperação, quiserem ir para a rua com a gente, né? Igual a gente já tem comentado aqui sobre trazer uma equipe da igreja, enfim, né, o voluntário está aberto aí para as pessoas que têm o desejo de atuar, né, nessa esfera e nesse âmbito social, né, a gente está de portas abertas para receber voluntário. Inclusive, pastor, o que acontece? Hoje, a gente só consegue desenvolver todo esse trabalho, né, aqui na Missão Sena, graças aos voluntários, né, hoje, né, a gente vê os voluntários como uma grande parcela de importância, né, no que é desenvolvido aqui na nossa organização, né? Então a gente tem uma presença muito grande dos voluntários e a gente está de portas abertas para receber outras pessoas que têm o desejo. Muito bom. Queria agora humanizar um pouco aqui o nosso papo, dar nome, dar endereço a esses, no que tange ao resultado de todos esses projetos que vocês realizam. Eu queria que você contasse aqui uma história que tenha te marcado de alguém que estava na situação de drogadição ali, na situação de rua, ou que está ainda, e que
a Missão Sena tenha alcançado essa pessoa e essa história te marcou, e também essas pessoas, esses trans e prostitutas também que não estão travestidos ali, que eu queria que você contasse uma história de cada pessoa que representa toda essa gama, né, que compõe o público-alvo da Missão Sena, e de uma criança também, se tiver aí na sua memória. Beleza, então hoje eu vou contar, na verdade, 2 relatos, né? De 2 pessoas que saíram da prostituição e hoje é missionários da Missão Sena. Oh, que benção. Né, a gente tem a Sueli, né, que já está aí há mais de 20 anos limpa, né? Sueli vivia no Parque da Lua, se prostituindo. Inclusive, esse dia eu fui fazer um podcast justamente com ela, né? Para ela contar um pouco da história dela, história de transformação, história de superação, né? Sueli, ela começou na época hoje é a creche, né? Mas antigamente era a igrejinha, porque a Sena ela saiu ali da borracharia e depois ela foi para onde hoje, né, é a nossa creche. E Sueli começou a visitar a Sena nesse período, com uma proposta de almoçar, com uma proposta de pegar uma roupa limpinha, né? E aí os missionários falaram de Jesus para ela, falaram para ela que ela precisava ir para a recuperação. Ela aceitou todo esse processo, ela foi para lá, né, passou por todo esse programa da Sena, que é resgate, restauração e reinserção social, né? E hoje, né, Sueli, ela trabalha como missionária na organização. Né? Inclusive a Su, pastor, ela daqui a ano que vem, a proposta dela é lançar um livro sobre a história dela. Uma história muito linda. Uau. Não, uma história muito linda. Esse dia eu fui num podcast com ela. A ideia era fazer os 2, tanto eu quanto ela, os podcasts junto. Aí quando o pessoal começou a ouvir a minha história, a história da Sueli, falou: não, a gente tem que fazer separados, né? Eu vou fazer o mesmo também. Você pode eu a conheço, inclusive, mas eu quero que você me passe depois, faça essa ponte, que eu quero conversar com a Sueli aqui também. Faço sim, pastor. A história dela é uma história que abençoa muito as nossas vidas, né? Então era alguém que vivia uma vida de prostituição, era alguém que era uma garota que hoje está trabalhando para servir o reino de Deus. Né? A gente também tem o Graciano, né? Que ele era travesti, ele era de Londrina, e aí ele veio para São Paulo, sempre, se prostituindo, droga, e o mesmo caminho, foi para recuperação, foi para reinserção social, né? Hoje o Graciano, ele trabalha também na Missão Sena como um dos missionários e mora comigo e com a Adriana e tem nos ajudado nessa parte da reinserção social. Então, coisa linda. Então, eu te falei aí de uma pessoa que era uma garota de programa, que teve a vida transformada. Te falei de alguém também que vivia numa vida de prostituição, que hoje nos ajuda na Missão Sena. Mas, assim, uma história que me marcou muito, pastor, agora falando da população de rua, depois eu falo da criança, né? Tá. Falando da população de rua, para mim, uma história que me marcou muito foi o Anderson. O Anderson, ele tinha perdido o contato com a família dele, tinha perdido o contato, né, com os seus irmãos, né, uma vida de droga, uma vida de criminalidade, né? Ele teve a família dele destruída por conta da drogadição, e aí ele foi enviado, né, por um pastor, né, para nossa fazenda, né? Também passou por todo esse processo, né, de restauração. Ele se converteu, ele se batizou, ele veio para casa família, ficou conosco aí num processo de quase 7 anos, né? Então, um período aí bem extenso, né? Inclusive, é um processo que eu acredito, né? Porque quando você lida com a população em situação de rua, né, a gente sabe que essas pessoas, elas precisam de roupa, elas precisam de água, né, elas precisam de cobertor, elas precisam de acolhimento, de afeto, elas precisam, né, dessas necessidades básicas para sobreviver na rua, né? Mas também, né, a gente entende que essas pessoas precisam de família, precisam de um lar, né, precisa de um cuidado especial para retomar esse contato com a família de origem, né? Então o Anderson passou por todo esse processo, e aí ele ficou com a gente esse período que eu mencionei aqui, e aí a família dele foi vendo que ele estava bem, que ele realmente estava andando com Jesus,
né, que ele estava nos ajudando já na Missão Sena como voluntário, e aí a família decidiu dar uma oportunidade para ele retornar, né, para casa. Né, eu lembro que ele estava na casa da família e os irmãos alugaram um carro, né, para ele começar a trabalhar como Uber. Trabalhar como Uber, né? Então, isso sim, a confiança sendo restaurada, né, com a família de origem, com os irmãos, com o pai, com a mãe. E aí chegou num tempo, né, que ele veio conversar comigo e com a Adriana, falou: Paulinho, Dri, o que vocês acham de eu retornar para minha família? E aí já estava nesse processo aí de 7 anos. Falei: Anderson, meu, você já passou por todo o processo, você tá bem, meu, você ama Jesus, se converteu, ele tá congregando até hoje numa igreja local, né? Então hoje ele frequenta a igreja, a primeira igreja batista de São Paulo, né? Eu falei: se existe essa oportunidade, eu falei, eu acho que você tem que aceitar. Então a gente fez todo o processo para ele voltar para a família dele. Lindo. E hoje, pastor, lembra aquela conversa que a gente falou sobre a importância de você tratar as pessoas como família? Sim. Né? Hoje, né, por ele ter aprendido isso aqui na Missão Sena, morando com a gente, né, hoje ele cuida do pai, ele cuida da mãe, ele cuida dos irmãos, né, hoje ele é uma referência, né, na sua, né, família, né, de origem. Então, assim, e além disso, né, hoje ele também nos ajuda, né, às vezes levando os meninos para casa de recuperação, né, nos ajuda com doação, né, nos ajuda como voluntário mesmo, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito linda, quando é um perfil, um perfil não, é algo que recorrentemente acontece com quem já passou por esse processo e foi ajudado e foi acolhido e foi amado verdadeiramente, é que naturalmente essa pessoa, quando ele está bem, ele estende a mão àquele que está na mesma situação que ele esteve no passado. Nosso grupo de apoio aqui, inclusive, nós estabelecemos, né, o que nós chamamos de 7 atitudes para transformar a sua vida, e a última atitude é essa: partilhar, né, partindo do texto que diz: o que de graça recebemos, de graça também damos. E palavras de Jesus. E é muito lindo ver como realmente essas pessoas se transformam em alguém que voluntariamente vão ao alcance daqueles que estão perdidos. E é lindo porque, diferentemente de mim e de você, que estamos à frente desses trabalhos também, eles têm mais autoridade, né, na interação. Eles falam: ó, olha para mim, né, eu já estive nesse lugar aí e a minha vida é prova de que é possível sair dessa vida de escravidão, né? Muito, muito bacana, fico emocionado toda vez que eu escuto um testemunho como esse. E aí, pastor, você falou para falar sobre uma experiência com uma criança. Né? Pra mim, assim, o que é mais impactante é o fato dessas crianças que estão na creche sendo ensinado, elas são ali amada, né, no sentido de conhecer Jesus de uma forma mais prática, né, isso falando também da educação, mas ali elas, antes de tomar café, antes de almoçar, antes de tomar o lanchinho da tarde, elas oram ao Papai do Céu, né, então assim, tudo ali a gente inclui Jesus, né, na nossa creche. E o legal é que teve um pai de uma dessas crianças que um dia na reunião dos pais procurou a minha esposa falando: olha, Adriana, lá em casa, né, a gente não faz nenhuma refeição hoje sem orar ao Papai do Céu. Então, interessante a gente perceber o quanto que essas crianças que estão já aprendendo o evangelho na creche estão levando o evangelho para os seus lares, estão levando o evangelho para os seus pais. Né? Então isso para mim é fantástico. Talvez, né, a gente não consegue alcançar o coração dessa família da forma que a gente gostaria, mas os próprios filhos acabam fazendo isso, né, pelo bom ensinamento que ele tem ali, né, na nossa creche. Então o evangelho está sendo alcançado, o evangelho tem alcançado o coração dessas crianças e também tem alcançado, né, o coração
e as famílias dessas crianças que estão conosco na creche. Isso para mim é fantástico, sabe, pastor? Muito, muito interessante isso. Que lindo, que lindo, que lindo. Eu me identifico também com essa história. Nós temos um trabalho de contraturno numa comunidade bem carente, próxima a nós, que é a comunidade da Fazendinha. Você teve a oportunidade, inclusive, de ir no Summit ver essas crianças recebendo, 25 crianças recebendo óculos ali que foram doadas a elas. E é impressionante ver, por exemplo, a prática, né, de dar graças ao alimento antes da refeição. É algo que é feito ali também, no momento do lanchinho e tal, e isso acaba sendo assimilado pelas crianças, e elas repetem essa ação em casa, e os pais acabam também, dessa forma, sendo alcançados, influenciados pelo Evangelho, e tantas outras coisas. Eu vejo que, por exemplo, pais e mães que no passado nós tínhamos ali levado alguma oportunidade de trabalho, formação, capacitação profissional, e eles foram resistentes a isso. Depois que os filhos passaram a participar do projeto, também há uma criação de vínculo com a família, automaticamente. Essa sensibilização acabou acontecendo de uma forma mais fácil, depois que passamos a ter essa interação com as crianças também. Então, é muito lindo ver o que Deus pode e está fazendo no seio de famílias completamente vulneráveis e disfuncionais através desses pequeninos. É por isso que a Bíblia diz, né, de Jesus, quando foram afastar as crianças dele, ele fala, não, deixa eles virem, dos tais é o reino de Deus. E ele fala, né, que para alcançarmos, para chegarmos nesse lugar, o nosso coração tem que ser igual ao coração dos pequeninos. Que lindo, parabéns, parabéns, parabéns por realizar esse trabalho tão relevante numa região tão complicada da cidade de São Paulo, e nessa lógica da prevenção, do acompanhamento, da reinserção social, ou seja, um trabalho integral, um trabalho completo, um trabalho que também alcança e atinge todas as idades ali, todas as faixas etárias dessas pessoas e famílias que estão em situação de vulnerabilidade no centro. Eu queria te fazer uma última pergunta aqui, uma provocação de verdade, porque você falou do testemunho de uma pessoa que vocês acompanharam por 7 anos até ela voltar ao vínculo familiar, e muitas vezes nós vemos promessas, projetos, e aí sobretudo sob a égide, né, do governo, que prometem soluções instantâneas, rápidas, mirabolantes. Eu queria, e aqui fica à vontade, se você não se sentir tranquilo para falar sobre isso, não tem problema nenhum, mas dizendo que, e eu não quero aqui fazer nenhum papo político partidário, entrar nessa polarização que a gente tem hoje, mas falar sobre algo que nós conhecemos, né, e estamos atuando aí há bastante tempo. Eu queria te perguntar, como é que você se sente e vê, né, quando promessas, né, como essas são colocadas à mesa, muitas vezes sem dialogar com a gente, que estamos ali na ponta, né, interagindo com essa turma todos os dias, e também como é que você vê a dor, né, da população, de quem mora nessas regiões e que é prejudicado por essa situação, e que muitas vezes manifesta o desejo de simplesmente tirar essas pessoas da sua frente como se elas fossem parte do mobiliário da cidade, né? Sei que é muito complexo essa reflexão que eu estou propondo a você aqui, mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre essas duas perspectivas, né? De quem sofre, né, diante dessa mazela ali, por morar, por estar sendo prejudicado com essa situação, mas também de essas, vez por outra, propostas simplistas, né, que aparecem e que prometem
resolver um problema num passe de mágica. Como a gente sabe, pastor, existe um problema muito grande ali na região central de São Paulo, né? E esse problema, ele vem desde a época da Boca do Lixo, né? Então, se eu tô falando que a cena tem 37 anos, então Sim. faz 37 anos que esse problema, ele pendura, né? Sim. Ali no centro. E eu fico imaginando mesmo que às vezes há uma dor, né, pro comerciante, né? Porque às vezes para onde, né, a Cracolândia é migrada, né, a porta dele, automaticamente, né, ali as portas acabam abaixando, ou seja, os comerciantes acabam tendo que abaixar suas portas, né, porque as pessoas deixam de comprar. Então, eu fico imaginando a dor do comerciante que às vezes vai ter que fechar a sua porta porque não vai conseguir mais, né, arcar com os custos que ele tem, né, no mês, né? Então, assim, existe um problema muito grande ali no centro de São Paulo, né? A gente sabe que muitas pessoas, né, que têm grana, né, acabaram ao longo dos anos saindo daquela região e migrando para outras regiões mais nobres, como Alphaville, enfim, né, eu não sou de São Paulo, né, mas Morumbi e também outros lugares, né, que são bem melhores de se morar. Então, assim, eu percebo que esse problema, né, com o centro de São Paulo, com os comerciantes, com a população, né, já é um problema, né, que vem se estendendo, né, há anos. E aí eu tô te falando de 37 anos, eu tenho 39, e eu tô falando de algo que veio há 37 anos. Quando eu tinha 2 anos de nascido, né, esse problema, né, já existia. Já existia. E aí, assim, existe essa discussão, porque o que eu percebo? O problema só incomoda quando ele está na sua porta. Então, quando esse problema ele vai para a porta da igreja, incomoda a igreja, né? E aí a igreja, de alguma forma, quer tirar as pessoas dali, porque não vai ter mais, né, os membros no domingo à noite na sua comunidade local. Porque as pessoas deixam de ir porque tem medo. Então, não leva as crianças, não leva os adolescentes, enfim, né? E eu entendo mesmo, que a gente pontuou aqui já, do perigo dessa região, né? Sim. Mas aí, eles têm que migrar os usuários para outro local. Aí migra para frente de um comerciante, mas aí vai incomodar o comerciante porque ele tem que vender, né? E a Cracolândia, né, estando na frente ou na rua aonde tem esses comércios, né, infelizmente as pessoas não vão comprar, porque as pessoas têm medo de ir até esse lugar, né? Então, assim, o que eu percebo hoje? Que a gente precisa dialogar com instituições sérias. Meu, tem vocês aí da IA Church que faz um trabalho de referência com dependente químico. Tem a Cena que 37 anos, ela já está instalada na região central de São Paulo e ao longo desses 37 anos a gente ajudou muita gente, né? Tem empresários ali naquela região, né, que faz um trabalho muito bom, né? Então, assim, a gente precisa, né, hoje ser mais inteligente, né? A gente precisa começar a dialogar com as pessoas sérias que estão naquela região. A gente precisa conversar com as pessoas que, de alguma forma, estão fazendo um trabalho relevante para as pessoas que estão naquela região, né? Mas eu acredito, respondendo a sua outra pergunta, que não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil e nem um trabalho que você vai resolver em 3 minutos. E é um trabalho que você precisa da ajuda, do apoio, né, de todo mundo, da empresa, organização, instituição, prefeitura, governo. Então a gente tem que começar a conversar, né, com instituições sérias que atuam ali naquele lugar. Ó, para você ter uma ideia, vou até dar uma deixa aqui, ó. A gente tem uma fazenda, né, em Juquitiba. E hoje a gente tem poucas pessoas no processo de recuperação porque a gente não tem pessoas, né, ou missionários que queiram trabalhar integralmente na obra missionária. Então imagina, a gente tem uma fazenda que a gente poderia estar recebendo ali muita gente, né, a gente não está recebendo, né, por falta de mão de obra, ou até mesmo recurso financeiro, porque aumenta o trabalho, aumenta o recurso financeiro. Então, assim, eu acho que é fortalecer um ao outro, entende, pastor?
né, meu, como que a gente Perfeito. pode ajudar vocês, né, o que vocês têm para nos ajudar, né, e vocês sabem que a gente tem tentado fazer isso, né, vocês melhor do que eu, né, com a rede do centro, né, com o pastor também, né, Daniel, mas eu acho que isso aí teria que meio que se expandir, né, a gente tem uma conversa mais aberta, mais franca, né, e hoje a gente tenta fazer isso, né, a Sena, ela tem cooperado com outras organizações, então a gente tem, né, a gente abriu as portas ali pro pastor, igual você falou, pastor Babão, né, começou a ficar muito perigoso para ele na rua, confronto com o usuário, com polícia. O que ele fez? Ele pediu, Paulinho, posso ir entregar os pães no domingo de manhã? Meu, tranquilo, vai lá. Instituto Sonho também, quando precisa fazer um evento, a quadra dele não é coberta, então a gente empresta nosso espaço. Eu acho que a gente precisa, né, cooperar mais, né? É isso aí. E desculpa aí a palavra, mas não competir, né? A gente não está aqui para competir, a gente está aqui para cooperar. E aí eu falo de todo mundo, né? Prefeitura, governo, organizações, igreja, enfim, eu acho que as pessoas seriam mais abençoadas e o centro de São Paulo realmente passaria por uma revitalização mais saudável e assertiva. Amém. Muito bom, unidade, né, de toda essa rede socioassistencial, dessa rede de amor mesmo, né? Muitas vezes você vê que as pessoas estão bem intencionadas, outras vezes tem agendas ocultas também, mas enfim, vamos levar em consideração que há boa intenção de quem está nessa frente, mas é o que você falou, acaba se estabelecendo, ao invés de uma cooperação, uma competição, e que nós possamos estar unidos em prol dessa causa, e que eu sempre falo para minha turminha aqui nas frentes de trabalho que eu coordeno, o nosso objetivo é que o nosso trabalho se torne desnecessário, porque a gente está lidando com sofrimento, a gente está lidando com pobreza, a gente está lidando com questões muito sensíveis, muito sérias, e o ideal seria que as pessoas não precisassem desse suporte. É utopia achar que nós vamos chegar nesse lugar, mas nós temos que lutar por isso e que, em nome de Jesus, que nós possamos andar cada vez mais unidos, cooperados por essa causa. Paulinho, coisa linda, tem mais de uma hora já que nós estamos conversando aqui, o tempo voa. Muito obrigado pela sua generosidade de bater esse papo. A mim enriqueceu muito, eu espero que a quem está nos assistindo até agora também, e eu peço que você deixe a sua despedida a quem nos assistiu até agora e faça menção, eu vou colocar todos os links aqui para que as pessoas possam fazer contato contigo e com a Missão de Sena, mas que você dê a pista aí, mais uma vez, do voluntariado e termina fazendo a propaganda do seu livro também. Não sei se tem como comprar direto, indiretamente, mas enfim, faz um merchan aí, porque é um conteúdo muito relevante. Primeiramente, eu queria agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade. Foi um bate-papo muito legal, com certeza, né, esse bate-papo, né, vai edificar a vida de outras pessoas, vai edificar a vida das pessoas também que têm o desejo de trabalhar com as pessoas que estão, né, em vulnerabilidade social, né? Então, eu espero que de alguma forma, né, esse nosso bate-papo, né, contribua para abençoar a vida de outras pessoas, né? E hoje, né, se alguém quiser acessar, né, ou achar a Missão Sena, a gente está aí nas redes sociais, então é só procurar Missão Sena, Sena com C, né, CNA, né? E lá tem todo o processo já para você ser voluntariado, então é via Instagram, né? Você acessa o Instagram, vai te mandar para uma página, você vai preencher lá que quer ser voluntariado, vai te direcionar pelo WhatsApp, alguém da equipe vai entrar em contato, né, com a pessoa e vai marcar uma entrevista. Né, a gente também, você falou do meu livro, né? Eu tive a oportunidade de escrever um pouco, né, dessa nossa história de vida, de tudo que a gente passou como missionário, né? A gente está aí já há mais de 16 anos envolvido integralmente. E para algumas pessoas, né, tudo que a gente fazia, pastor, o que a gente faz, né, com família é uma loucura, né? E aí, para a gente tem a total convicção que é vocação. E aí, assim, surgiu, né, esse livro com o tema, né, loucura ou vocação. Né, algumas pessoas que acabam lendo, né, o livro falam, olha, realmente é uma loucura, né? Porque para fazer esse trabalho precisa ter um pouquinho de loucura. Outras pessoas falam, outros amigos falam, não, é vocação, se não tiver vocação, não faz.
E aí, esses dias, um amigo me ligou e falou, não, tem que ter um pouquinho dos dois. Porém, tem que ter vocação, mas para trabalhar com esse público, tem que ser um pouquinho louco, né? Concordo. E aí, quando a gente escreveu esse livro, a ideia é as pessoas que estão fazendo ou que vão fazer a leitura, né, do livro, é ser desafiada a ser relevante, né, na sociedade, né? E aí, se alguém quiser comprar ou se alguém ter o desejo de adquirir esse livro, pode falar diretamente comigo também, né, pelo meu Instagram aí. Aí, pastor, eu já fiz a primeira edição, já foi vendido 1000 livros, e aí agora fiz a segunda edição. Inclusive, aquele dia quando eu levei de presente para você, tinha acabado de chegar. Olha só como eu sou privilegiado. Peguei quentinho, diretamente do forno. Muito bom, muito bom. Gente, o link do Instagram do Paulinho está aqui embaixo. Recomendo demais a leitura. Eu ainda não li, tenho que reconhecer aqui. Vou fazer isso já, mas eu tenho absoluta certeza que eu conheço um pouquinho da história já, que essa leitura, que é a história desse casal que casado há 17 anos, dos quais 16 acolhendo pessoas em situação de vulnerabilidade na sua casa, com seus filhos sendo aprendendo e também já empenhados nessa missão. Então é algo que com certeza vai te inspirar, vai te motivar e que vai agregar muito valor à sua trajetória de vida, à sua trajetória ministerial também. Irmãozão, obrigado. Obrigado por esse bate-papo. Foi muito, muito, muito edificante, muito gratificante bater esse papo contigo. E eu quero me despedir agora de você que ficou aqui até agora, pedindo que você se inscreva no canal, caso você ainda não tenha o feito, pedindo que você me ajude a divulgar esse conteúdo para que cada vez mais nós tenhamos essa cultura do amor, a cultura de paz, pessoas que estejam de fato envolvidas com aquele que está passando por necessidade, pelo órfão, pela viúva, pelo pobre e hoje pelo drogadicto, pela prostituta, pelo trans, por todos aqueles que estão à margem da sociedade. Lembrando que hoje de manhã, inclusive num papo com o meu grupo de trabalho aqui, quem está em situação de vulnerabilidade é aquele que ainda não teve um encontro com o Criador, é aquele que ainda não se entregou a Cristo, e isso independe de classe social. Claro que o nosso coração, assim o meu, assim como o do Paulinho, arde por essas pessoas que socialmente estão na base da pirâmide, que foi para isso que Jesus nos chamou, mas que ninguém seja excluído do alcance dessa mensagem que é boa nova, que é poder para transformar a vida das pessoas. Um beijo no seu coração. Semana que vem estaremos aqui com mais um Jesus na Cidade. Tchau, tchau.